Olá pessoal, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo essa aula. Então, o assunto que nós vamos abordar hoje são dois temas, na verdade. 13º salário e férias. Nosso último encontro nós falamos sobre adicionais ao salário. Então nós falamos sobre adicional de hora extra, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de transferência, adicional de periculosidade e desenvolvemos um assunto sobre isso. Ainda falando sobre o tema salário, nós vamos falar hoje sobre 13º salário e sobre férias. São os dois assuntos que eu vou abordar hoje. Antes de mais nada, eu já quero falar para vocês que, além do que eu for falar com vocês hoje, eu também vou disponibilizar um PDF com todo o conteúdo, para que vocês possam ter a aula de vocês, essa explanação que eu estarei dando aqui agora, nessa aula gravada, que vocês também possam ter o PDF. Dessa maneira, vocês não vão precisar ficar anotando palavra por palavra daquilo que eu vou estar falando, que eu já vou fornecer o PDF para vocês, que aí no caderno de vocês podem fazer as devidas anotações de acordo com o PDF que eu passar para vocês. Bem, vamos começar o nosso assunto falando sobre 13º salário. 13º salário, o que é isso? O próprio nome já diz, A pessoa trabalha até 12 meses no ano, mas tem a possibilidade de receber 13 salários. Esse salário extra que a pessoa recebe no ano é chamado de 13º salário. 13º salário também pode ser chamado de gratificação natalina. Então é uma gratificação que o empregado recebe, que tem natureza salarial, por isso que é chamado 13º salário. Mas também você vai encontrar livros que falam sobre gratificação natalina. Gratificação natalina é um outro nome do 13º salário. Muito bem, quais são os tipos de 13º salário? 13º salário pode ser 13º salário integral e 13º salário proporcional. 13º salário integral ocorre quando a pessoa trabalhou os 12 meses do ano. Então, se a pessoa trabalhou os 12 meses do ano, ela tem direito de receber um 13º salário integral. Se ela trabalhou menos do que 12 meses do ano, então ela tem direito de receber um 13º salário proporcional. Então, o 13º salário integral, quando a pessoa trabalhou os 12 meses no ano, e 13º salário proporcional, quando trabalhou menos do que 12 meses no ano. O 13º salário integral não precisa de matemática para explicar isso. Se a pessoa trabalhou os 12 meses, ela tem um salário de R$ 1.500, ela vai receber de 13º salário R$ 1.500. A questão está, e o cálculo está, no 13º salário proporcional. Imagine, por exemplo, que uma pessoa tenha trabalhado no ano 7 meses. Então ela tem direito de receber 13º salário, mas não é integral. Nesse caso é um 13º salário proporcional. Ela terá direito de receber então 7/12 de 13º. Ou seja, o 13º, ao invés de receber o integral, ela vai receber 7/12 do 13º, 7 pedaços de 12. Se ela trabalhou 10 meses no ano, ela tem direito então de receber 10/12 de 13º. Se ela trabalhou 3 meses no ano, ela tem direito de receber 3/12 de 13º. Se ela trabalhou 8 meses no ano, ela tem direito de receber 8/12 de 13º salário proporcional. E aí tem um cálculozinho que precisa ser feito, Eu vou disponibilizar para vocês também o cálculo disso no PDF. Então, junto com o PDF, explicando o conteúdo, eu também vou colocar aí a explicação, vou colocar aí 3, 4 cálculos de 13º salário proporcional, para que vocês possam ter também essa informação na prática. Mas o que precisa entender é o seguinte, os tipos de 13º são integral, quando a pessoa trabalhou os
os 12 meses no ano e proporcional quando trabalhou menos de 12 meses no ano. Quais são as datas de pagamento do 13º? Em regra, o 13º é pago em duas parcelas. A primeira parcela do 13º, ela deverá ser paga até o dia 30 do mês de novembro. Então, até o dia 30 do mês de novembro, o 13º salário deverá ser pago. Primeira parcela. E a segunda parcela do 13º salário deverá ser paga até o dia 20 de dezembro. Por essa razão é que o 13º salário também é chamado de gratificação natalina, porque ele é pago nas imediações do Natal. Então, entre o dia 30 de novembro e o dia 20 de dezembro, o empregado deverá receber aí as parcelas do 13º salário dele. Então, essas são as parcelas do 13º salário. Então, o 13º salário pode ser pago em duas parcelas, sendo que até o dia 30 de novembro deverá pagar a primeira e até o dia 20 de dezembro deverá ser pago a segunda parcela. Perguntas muito comuns, Alguns perguntam, tenho ouvido muito falar. Professor, pode pagar o 13º salário em uma única parcela? Resposta, sim. Duas situações isso acontecem. Quando a empresa resolve pagar todo o 13º na primeira data, que é 30 do 11, então no dia 30 de novembro, se a empresa quiser pagar todo o 13º nessa data, poderá pagar. Se ela não quiser pagar, pelo menos a primeira parcela tem que ser paga até o dia 30 de novembro, é a data limite para o pagamento da primeira parcela do 13º. Mas, se a empresa entender que já pode pagar todo o 13º nessa data, sim, E aí o 13º não vai ser pago em parcelas. Nesse caso, o 13º será pago em parcela integral e única. A segunda situação onde ocorre pagamento de 13º em parcela única é para empregados que são contratados depois do dia 30 de novembro. Alguém que seja contratado no dia 1º de dezembro, no dia 2 de dezembro, no dia 3 de dezembro. Como já passou o dia 30 do 11, ele só foi contratado depois dessa data, quando chegar no dia 20 de dezembro, ele também tem direito ao 13º salário, que vai ser apenas 1/12, do 13º salário, será 13º salário proporcional, na proporção de 1/12, uma parte de 12, e será pago em uma única parcela. São as situações em que o 13º pode ser pago em parcela única. Alguém que é contratado no mês de dezembro, e a segunda situação é quando a empresa resolve pagar o 13º todo ele no dia 30 do 11, até o dia 30 do 11. Quando é que pode ser pago o 13º salário? Bem, a partir do início do segundo semestre, já pode ser pago, começado a pagar o 13º salário. Muitas empresas fazem isso por uma questão de administração financeira, para que não fique todo o pagamento numa única data. Então, muitas empresas pagam o 13º por setores ou por pessoas, e começa a fazer isso no segundo semestre. Então, a partir do mês 7, mês de julho, qualquer data a partir daí, já pode ser pago começado a pagar o 13º salário. Ok? Um 13º salário, ele é um direito que todo empregado possui, quando ele está na condição de empregado, é um direito que todo empregado possui, também chamado de gratificação natalina. O segundo assunto que nós vamos abordar, além do 13º salário, é o assunto sobre férias. Bem, férias também é um direito do empregado, assim como o 13º salário férias também é um direito do empregado. Direito de quê? De ficar em casa, ou melhor, direito de não trabalhar e de receber por esse período que não vai estar trabalhando. O período máximo de férias é de 30 dias, que é o período que a pessoa não vai trabalhar, mas vai receber.
E a pessoa recebe o quê? Ela recebe o salário dela mais 1/3 desse salário. Por exemplo, imagine que alguém tenha um salário de R$ 1.500 e num determinado mês ela ficou de férias. Então ela receberá R$ 1.500, que é o salário, mais 1/3 de R$ 1.500, que é o equivale aí a R$ 500. Então essa pessoa receberá de férias o valor de R$ 2.000, que é o salário, 1.500, mais 1/3 do salário, que é R$ 500. Então 1.500 mais R$ 500 igual a R$ 12.000. Isso é que é férias, né? Então férias é um direito do empregado de não trabalhar durante o período máximo de 30 dias, nós vamos ver que tem um período mínimo, mas o período máximo de 30 dias, não trabalha, mas recebe por isso. Não existe férias superior a 30 dias, férias é de no máximo 30 dias. Essa concessão das férias, ela pode ser em até 3 períodos, em 3 momentos que o empregado pode tirar férias. O empregador pode decidir dar esses 30 dias corridos para o empregado, em um determinado mês, ou pode dividir em 3 partes. Desde que uma das partes tenha 15 dias e as outras 2 não seja inferior a 5. Olha a regra. Pode parcelar as férias, ou seja, conceder as férias em partes? Pode. Os 30 dias podem ser concedidos em partes. Mas qual é a regra? Dos 3 períodos, um tem que ter 15 dias. E os outros 2 não pode ser menor do que 5. Então não pode, por exemplo, dar 3 períodos de 10 dias. 10, 10 e 10. Tem 30 no final. Mas a regra diz que é necessário que pelo menos um dos períodos tenha 15 dias. Os outros 2 não podem ser menores do que 5. Então pode ser, por exemplo, 15, outro período de 7, outro período de 8. Pode ser um período de 15, um período de 10, um período de 5. Não pode ser menor do que 5, mas 5 pode. O que não pode é férias de 2 dias, férias de 3 dias, isso não existe. E claro que, como é que vai ser feito o pagamento? O pagamento vai ser feito proporcional ao período que a pessoa está tirando. Então se calcula lá o período de 30 dias, né? A férias da pessoa, salário mais 1/3 do salário. Então imagine que a pessoa tem um salário de R$ 1.500 e tenha mais R$ 500 de 1/3. Então tem R$ 2.000 de salário. Pois bem, R$ 2.000 é para 30 dias. Então a pessoa ficou 15 dias de férias, ficou 15 dias. Ela vai receber os R$ 2.000? Não. Se 15 dias é metade, então ela vai receber metade dos R$ 2.000. Então pelos 15 dias vai receber 1.000. Depois ela tira mais 15 dias, ela recebe mais os outros 1.000. E pronto, ela recebeu as férias. E se depois ela receber em 2 vezes, né? Faltou 15 dias, vai receber mais 10, depois mais 5, está faltando 1.000 para ela, né? Se ela receber mais 10, vai receber R$ 750. E depois se ela receber mais 5 dias, recebe mais R$ 250. Então se for somar, né? 1.000 mais 750 mais R$ 250, nós temos aí os R$ 2.000, né? Porque a pessoa recebeu, ela tirou as férias de 15 dias, depois tirou 10 dias, depois tirou 5 dios. Ela recebeu todos os R$ 2.000, mas em parte, porque as férias foram concedidas em parte. Perfeitamente legal se isso acontecer. Bem, os tipos de férias. Férias, assim como o 13º salário, pode ser classificado como integral e proporcional. Férias integral é quando o empregado trabalhou 12 meses. Ele passa a ter direito a férias integrais, a ser concedido no mês em que o empregador decidir depois desses 2 meses. E férias proporcionais é quando o empregado trabalhou menos do que 12 meses. O pagamento de férias proporcionais se dá por ocasião da dispensa desse empregado. O empregado ele é dispensado e ele não trabalhou 12 meses, trabalhou menos do que 12 meses. Ele tem direito a férias? Claro que tem direito a férias, mas nesse caso não vai ser férias integrais. Nesse caso, ele vai receber férias proporcionais, né? Proporcional ao tempo que trabalhou. Então, se trabalhou 10 meses,
vai receber 10 dozeavos de férias. Se ele trabalhou 6 meses, vai receber 6 dozeavos de férias. Então, férias integrais, quando trabalhou 12 meses, férias proporcionais, quando trabalhou menos do que 12 meses. Pagamento das férias e o aviso das férias. Quando é que tem que ser avisado essas férias? Bem, a lei determina que o empregado seja comunicado com uma antecedência mínima de 30 dias das férias. E aí eu tenho uma observação importante para falar depois sobre isso. Então, o empregado ele precisa ser avisado 30 dias antes que vai iniciar as férias. Então, na data de hoje, ele só pode iniciar as férias daqui a 30 dias. Ele avisa hoje que vai iniciar as férias daqui a 30 dias. Ele tem que ser comunicado, o aviso de férias, o comunicado das férias tem que ser dado 30 dias antes do início das férias. Essa é a regra. Mas aí tem a exceção, que é pelo momento que nós estamos vivendo. Debaixo do que nós estamos vivendo, por conta do coronavírus, Covid-19, foi editado uma medida provisória onde permite com que o empregador conceda as férias aos empregados neste momento de quarentena, avisando ele apenas com 48 horas de antecedência. Então, qual é a regra? O empregado tem que ser avisado com 30 dias de antecedência. Em razão da quarentena que hoje a população brasileira está sofrendo, por conta do Covid-19, foi editada uma medida provisória onde se permite com que as férias sejam concedidas com o aviso de férias, não 30 dias, mas sim de 48 horas, ou seja, 2 dias. A regra ainda é 30 dias. Excepcionalmente, durante a quarentena, em razão do Covid-19, é que as férias podem ser concedidas com o aviso delas em até 48 horas. Ok? Terminando a quarentena, terminando aí o Covid-19, volta à normalidade, que é avisar as férias com no mínimo de 30 dias de antecedência. E o pagamento das férias? Quando que as férias têm que ser pagas? A regra é que as férias têm que ser pagas 48 horas antes do seu início. Então, se a pessoa vai iniciar as férias no dia 10, ela tem que ser paga dessas férias no dia 8. Se ela vai iniciar as férias no dia 1º, ela tem que ser paga até o dia 28 do mês anterior. Tem que ser sempre com 48 horas antes. Tudo bem, mas e se não for pago com 48 horas antes? Bem, se não pagar as férias com 48 horas antes, o empregado passa a ter direito de receber as férias em dobro. Ele passa a ter direito de receber as férias vezes 2, simplesmente porque elas não foram pagas na data estipulada pela lei. Isso é uma espécie de multa que o empregador tem que pagar em favor do empregado, a favor do empregado, por não ter concedido as férias na data estabelecida pela lei. Então, se não pagar as férias em 48 horas antes do seu início, o empregado passa a ter direito de receber essas férias em dobro. Então, aquele exemplo que eu citei no início da aula, se a pessoa tem direito a férias R$2.000, e tem que ser pago 48 horas antes do seu início. Se não é pago em 48 horas antes do seu início, a pessoa tem direito de receber esses R$2.000 vezes 2. Então, a pessoa passa a ter direito de receber R$4.000 de férias, simplesmente porque elas não foram pagas dentro da data. Se as férias for concedidas em parte, e também é a mesma coisa, tem que pagar 48 horas antes do início de cada parte. Se não pagar, tem direito de receber pela parte o dobro. Então, por exemplo, você vai tirar 15 dias de férias. 15 dias é o equivalente desse meu exemplo que eu estou citando na aula de hoje, é o equivalente a R$1.000. Ele tem que receber esses R$1.000 48 horas antes dos 15 dias das férias. Se não receber, tem direito de receber R$2.000 em dobro. Tem direito de receber R$2.000. Se vai tirar 10 dias de férias, tem direito lá a R$750. Tem que ser pago 48 horas antes do início. Se não for pago, não tem direito mais de receber R$750, e sim R$1.500. E assim sucessivamente, o pagamento das férias tem que ser até 2 dias, 48 horas antes do seu
início. E outra questão importante para abordarmos sobre férias é em relação à possibilidade de converter férias em dinheiro. O famoso vender férias, né, que vocês já devem ter ouvido falar. Ah, que fulano vendeu as férias. Né? O que significa essa expressão vender as férias? Primeiro que a expressão vender férias sequer está na lei, né, para início de conversa. A lei fala sobre a possibilidade de conversão das férias em dinheiro. Muito bem. Apenas 1/3 das férias é que pode ser convertido em dinheiro. Ou seja, as férias são 30 dias, 1/3 de 30 dias são 10 dias. Então apenas 10 dias é que a pessoa pode trabalhar e receber por isso. Então, além das férias, se ela converter as férias em dinheiro, ela pode, além de receber as férias, trabalhar durante 10 dias e receber o salário por esses 10 dias. Apenas 1/3 das férias é que pode ser convertida em dinheiro, ou seja, apenas 10 dias das férias é que pode ser convertido em dinheiro, onde o empregado opta por trabalhar e aí evidentemente vai receber por esses 10 dias trabalhados. O que não pode fazer é trabalhar os 30 dias de férias. De férias, a pessoa tem que descansar, não pode trabalhar durante o período de férias, todo o período, apenas pode trabalhar 10 dias do período das férias. Isso é chamado conversão das férias em dinheiro. Uma outra possibilidade que precisa dar muita atenção em relação a pagamento de multa quando ocorre duas férias juntas, né? Quando ocorre 2 férias, ou seja, a pessoa trabalhou 12 meses, depois ela trabalhou mais 12 meses e ela não foi concedida as férias por esse primeiro período. Então ela trabalhou 12 meses, depois de trabalhar 12 meses, a empresa deveria, em algum tempo depois, conceder as férias dela. Mas ao invés de conceder, não concedeu, a pessoa trabalhou mais 12 meses. Então ela tem trabalhado aqui 12 mais 12 meses, ela trabalhou 24 meses direto sem receber as férias. Se isso acontecer, a pessoa trabalhar 12 mais 12, 24 meses direto, sem receber as férias sobre o primeiro período, sobre este período, ela tem direito também de receber as férias em dobro. É uma medida punitiva, é uma multa que a lei determina pago a favor do empregado, quando ele trabalhar 24 meses sem ter recebido, sem ter usufruído, sem ter gozado de nenhum período de férias. Ok? Também é uma segunda hipótese de pagamento de férias em dobro. Além de não pagar as férias 48 horas antes, que dá indício, né, ao pagamento das férias em dobro, essa é a segunda situação em que as férias também podem ser pagas em dobro, quando o empregado trabalha 24 meses direto, sem 12 mais 12, né, 24 meses direto, sem ter usufruído nenhum tipo de férias durante esses 24 meses. Ok, pessoal? Como eu disse no início, junto com o link da aula, será disponibilizado para vocês também o PDF da aula. Espero que vocês tenham gostado da aula e tchau, tchau, e até uma outra oportunidade. Um abração.